Damos início à terceira e última etapa do ciclo de debates, um projeto original da disciplina de Jornalismo em TV2, da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Hoje nós temos a honra de receber Camila Maia, doutora em Comunicação, mestra em História e jornalista formada pela UFG. Desenvolve pesquisa sobre televisão, comunicação pública e documentário. Camila também atua como editora-chefe de jornalismo da TV UFG, apresentadora do programa Conexões e professora universitária. Sou a Camila Maia, sou jornalista formada aqui pela UFG, turma de 2005, faz 20 anos que eu pisei nessa casa pela primeira vez. Também fiz mestrado aqui, mas na História, fui ali para o prédio do lado e voltei para fazer doutorado na comunicação aqui, terminei em 22, perdão. E tenho me dedicado a dividir o meu tempo entre a academia e o mercado de trabalho. No mercado de trabalho, eu tenho desenvolvido um trabalho mais próximo com televisão e rádio. Iniciei minha carreira trabalhando no rádio e na TV, fiz alguns programas de TV especiais para Tribunal de Justiça, para a Casa da Indústria, eram programas voltados mais para comunicação institucional, né, uma assessoria interna. Depois fui para a Hard News e desde 2013 estou aqui na TV UFG. Então, a maior parte do tempo eu trabalhei como repórter, apresentadora, editora de texto, roteirista, já fiz muita coisa na TV UFG, porque eu não sei se vocês conhecem, inclusive fica o convite para todo mundo que está aqui conhecer. A gente funciona ali no prédio da Face, no 3º andar. Alguns dos alunos geralmente vão para estágio supervisionado ou participam dos núcleos que a gente tem. A gente tem um núcleo de produção de conteúdo que chama Intercomunicação também. E a gente trabalha com uma ideia de comunicação pública, que é um pouco diferente da comunicação comercial. Então, minha trajetória é voltada mais para pensar em comunicação pública. Dentro da comunicação comercial, só trabalhei em rádio mesmo, então acho que mais de 15 anos pensando em como pensar o jornalismo para diferentes públicos, como pensar na utilidade, no interesse público, como pensar em acessibilidade, que é um outro braço da TV UFG que é muito importante. E falando mais, né, do desenvolvimento profissional, eu atuo em diferentes lugares porque a gente é uma TV pequena. Nós temos um corpo muito pequeno de funcionários, a gente atua no jornalismo com pessoas específicas para o jornalismo, com 2 pessoas só, que sou eu, que apresento, fecho o roteiro, faço a edição geral, e uma repórter, que também me substitui, que é a Janaína, que também foi formada aqui. Então, a gente tem muito serviço para pouca pessoa. Então, a gente trabalha mesmo meio guerrilha, né? A gente tem que fazer de tudo, tem que entender um pouco de tudo, tem que ter uma visão muito ampla também para pensar em como trabalhar certas pautas com essa dificuldade de pessoal, né? E é óbvio que a nossa linha editorial é bem diferente de veículos comerciais. A gente preza por falar de assuntos que têm a ver com a manutenção de direitos básicos, educação, saúde, combate a fake news. Então, a gente sempre tem que pensar em como atender a essa linha editorial com esse pessoal que é pequeno. Então, eu consigo ter uma visão bem ampla, né, de um telejornal, porque eu acabo trabalhando em diferentes frentes. Hoje eu só não tenho trabalhado mais como repórter, mas fecho o roteiro todos os dias do programa ao vivo, faço a edição de texto, né, seria uma edição geral, na verdade, porque eu oriento os editores a fechar o material, eu faço a revisão do texto dos repórteres, eu apresento o programa, eu faço direção de estúdio de um outro programa ao vivo, então eu acabo conhecendo diferentes lugares da produção do telejornalismo, né? Tanto frente às câmeras quanto por trás das câmeras. Tem uma coisa interessante da gente destacar no trabalho que a gente faz na TV, porque eu não conheço um outro telejornal que no momento faça isso, acredito que nós sejamos os únicos. A gente tem um segundo apresentador que é um intérprete em Libras. Então, o nosso telejornal ele é todo falado em 2 línguas, em português e em Libras. Não é na janela, como geralmente é nas TVs, né? Algumas TVs fazem isso. A gente tem um apresentador em Libras que tem o mesmo peso que a minha apresentação. Ele está posicionado ao meu lado. Ele tem menos decisão editorial que eu, porque ele não é da área, né? Ele é o professor aqui da Faculdade de Letras, professor Diego Barbosa,
mas a gente tenta sempre pensar em conteúdos voltados para a comunidade surda, a gente tenta pensar na acessibilidade desde o começo da criação do conteúdo, porque não adianta nada um conteúdo ser muito pesado, ter muitas informações, que ele não consiga fazer a interpretação ou o público não consiga compreender. Então, a gente começou a fazer isso sem muita rede de segurança, né? Sem muita orientação, a gente foi fazendo e vai aprendendo ao longo dos dias, né? A como tentar organizar as frases de uma forma que podem ser mais fáceis para a interpretação dele, a como pensar os conteúdos, tentando entender um pouco dessa comunidade, né? Que tem uma língua própria, que tem toda uma cultura muito própria, falar mais devagar na TV, se vocês forem assistir o programa. Inclusive, quiserem acessar o site da TV UFG, o nosso canal no YouTube e seguir. Eu falo bem mais devagar que geralmente a gente fala na TV convencional. Existem uns momentos de silêncio que chega a incomodar um pouco na televisão, mas a gente tem que aprender a lidar com isso, que é a questão de esperar o fim da interpretação do professor para eu continuar a minha fala, né? E a gente vai brincando com os poucos recursos que a gente tem, né? A gente tem poucos cinegrafistas, então a gente não consegue cobrir o factual, não consegue cobrir o diário, né? A gente se volta para pautas que são mais de aprofundamento, às vezes, sempre tem entrevista no estúdio. E como a gente é um dos poucos veículos com interpretação, né, ou tradução para Libras, a população surda tem um certo vazio de informação, a gente decidiu fazer um programa que ele é nacional e até internacional às vezes. A gente não discute só temáticas aqui do estado ou da cidade. A gente fala de temáticas relevantes que a gente acha, né? Aí a partir, óbvio, do nosso julgamento, né? A gente, infelizmente, tem pouco contato com a comunidade surda. A gente tem uma consultora surda que nos auxilia, que faz algum tipo de orientação, mas é mais de uma avaliação mesmo do jornalista, né, dos jornalistas da casa, para tentar entender quais os assuntos seriam interessantes para essa comunidade. Então, a gente se volta muito para assuntos de orientação sobre saúde, orientação sobre direitos. A gente tem uma série especial sobre direitos trabalhistas, direitos na saúde, e a gente tenta colocar essas pessoas também para aparecer na tela da TV. A gente tem vários conteúdos que são feitos com pessoas surdas, né, em primeira língua a Libras e a tradução para o português. Então, ele tem esse diferencial e é uma coisa que a gente tem trabalhado e aprendido, né, todos os dias na hora de fazer. A gente tinha como exemplo um programa que, inclusive, não existe mais, que se chamava Jornal Visual, que era da TV Brasil, que era um programa que pegava conteúdos mais frios, né, mais de caráter também educativo e fazia a interpretação para Libras no estúdio. No nosso caso, a gente já faz o ao vivo todo, né, um programa todo com essa interpretação. A gente também tenta uma certa aproximação com os alunos, né, é uma outra coisa que é bem diferente do mercado, porque eu lido diretamente com os estudantes, tanto no estágio obrigatório, que todos os anos a gente tem. Essa turma está bem pequenininha, a gente só tem 2 estagiárias, que é a Andressa Bueno e a Ana Salgado, não sei se vocês a conhecem, mas geralmente a gente tem 4 ou 5 estagiários, e tem esse projeto que eu falei, que chama Intercomunicação, que é um projeto que une estudantes de jornalismo ou de outros cursos da Faculdade de Comunicação e Informação com estudantes da Letras, que fazem curso de letras, tradução, né? Letras Libras, tradução. E esses estudantes juntos pensam em conteúdos acessíveis para a comunidade surda. Então, a gente tem também essa proximidade com os estudantes fazendo esse conteúdo, que eles pensam desde o início, eles propõem pautas, eles propõem quadros e eles fazem a produção também. Então, a gente hoje tem estudantes de fora da faculdade também produzindo conteúdo de comunicação, né, que são os estudantes da Faculdade de Letras. E a gente vai tentando aprender mais, né, sobre como atender a esse público carente de informação a partir mesmo desses estudos. A gente tenta fazer também estudos acadêmicos, né? Tanto eu quanto o professor Diego e a diretora da TV. A gente tem tentado também pensar esse diálogo com a academia, em como pensar, né, a inserção da Libras, a importância da Libras para a acessibilidade na comunicação. O que mais que eu posso falar? Querem perguntar já? Porque talvez fique mais dinâmico, né, do que eu ficar só falando. Vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma curiosidade? Bom dia. Sou jornalismo técnica. E eu queria saber, você também comentou que fez mestrado e doutorado aqui no Brasil.
E aí eu queria saber como era para você durante a graduação, se você já tinha esse desejo tanto de seguir na pesquisa, quanto de ir para o mercado, como foi para você ter essas duas experiências, quais foram as diferenças e o que acabou te levando definitivamente para essa área da pesquisa, do mestrado, do doutorado aqui na UFG. Olha, quando eu entrei na faculdade, eu tinha a ideia de trabalhar em jornal impresso. eu achava que seria assim o foco, né? Eu gostava de política, eu queria de alguma maneira escrever sobre política, tinha um foco maior na área do impresso. E aqui dentro, uma professora que até já aposentou, a professora Ana Carolina, nas disciplinas de comunicação, ela fez um comentário sobre uma matéria que eu tinha feito e ela me elogiou, assim, falando, olha, você tem talento para isso, né? Você fica bem no vídeo, você fala bem. E eu nunca tinha pensado em fazer TV. Realmente, assim, eu lembro que os meus colegas que queriam TV tinham muito medo de aparecer na câmera, ficavam com dúvida, não, mas eu não vou fazer porque não vai ficar bom, tinha aquele medo. E como eu não tinha muito interesse na área, eu falava, gente, deixa eu fazer logo, tipo assim, vamos terminar essa disciplina, deixa eu entregar o conteúdo e ganhar nota e partir para a próxima. Então, às vezes, eu peguei a maior parte das matérias para fazer, porque para mim não tinha esse peso, tipo, nossa, eu tenho que estar da melhor forma possível, o texto tem que estar... Eu ia e fazia, e acabei ganhando, acho que, um dos maiores elogios que eu tive durante a graduação. Nenhum professor de texto elogiou meus textos, então acabei percebendo que talvez não fosse a minha área. E aí eu comecei a pensar sobre trabalhar na TV. Eu falei, se a professora elogiou, né, se ela viu algum potencial, e comecei a me direcionar mais para essa área. Aí no estágio eu decidi ir para a TV, porque eu pensei, já que, né, eu dou conta, eu não tenho tanta vergonha, a Câmara eu vou tentar. E acabei seguindo o caminho do telejornalismo desde o estágio, né, também com rádio, fazia rádio universitária, mas não fiz nenhuma disciplina de pesquisa. Inclusive, eu fiz a única disciplina de pesquisa que era obrigatória, porque a gente, na minha época, tinha um ênfase, não sei como é que é agora, né? Tinha uma ênfase do impresso, uma ênfase do audiovisual e uma ênfase da pesquisa. Aí tinham algumas disciplinas obrigatórias e você tinha que escolher uma ênfase específica para fazer completa. Eu fiz a de audiovisual, que eu fiz todas as disciplinas, né, dessa base. Não peguei nenhuma disciplina de pesquisa, não publiquei texto nenhum, eu não pensava em academia, era uma coisa que estava muito longe de mim. Mas eu fiz um projeto com a professora Angelita, que hoje é reitora, que a gente tinha um projeto de auxílio a estudantes de baixa renda, antes das cotas. Eu sou de uma época que não tinha cotas, não tinha o UFG Inclui, e eles desenvolveram um projeto nacional de auxílio para estudantes que vinham, né, de camadas mais populares, tinham estudado em escolas públicas. Eu fui uma das selecionadas aqui da FIC e aí dentro desse projeto eu comecei a desenvolver pesquisa, junto com a professora Angelita. E a gente pesquisava temáticas sobre extensão, né, sobre questões socioeconômicas na universidade. A partir de um dos grupos de pesquisa também foi um certo embasamento sobre questões raciais para a construção do UFG Inclui. E aí eu comecei a pensar, nossa, né, pesquisa, interessante, eu gostei de fazer pesquisa. E aí logo que formei, senti falta de ser estudante, eu gosto de ser estudante, eu acho. E fiz uma especialização. Aí na especialização, que era sobre cinema, que era uma outra área de interesse, eu fui uma estudante que viajou muito na universidade, porque eu fiz parte da Magnífica Mundi durante toda a minha graduação. E na graduação eu descobri que gostava de cinema por causa da Magnífica. Viajei muito com o professor Newton e decidi fazer uma especialização em cinema porque tinha um interesse em produzir cinema, talvez paralelo, né, à carreira de jornalista ou, quem sabe, virar documentarista, gostava muito da área. E na especialização é que eu percebi que eu realmente gostava de pesquisar. E aí, da especialização, eu já fui para o mestrado com pouco tempo de diferença, acho que 1 ano, 2 anos de diferença, com o mesmo professor que me chamou para a História. E aí a importância também da relação com professores, né, dentro da academia, às vezes ser aluno especial num curso que você tem interesse em fazer, ou fazer parte de grupos de pesquisa, porque aí você conhece a forma de pesquisar, né, daquele grupo de professores. Foi aí que eu comecei a focar mesmo nessa área da pesquisa, aliado ao mercado de trabalho. Eu nunca parei de trabalhar. Eu fiz as duas coisas sempre ao mesmo tempo. Porque quando eu entrei no mestrado, tinha uma dificuldade com bolsa, até a História tinha um pouco mais de bolsas. Aqui na UFG, na FIC, eu acho que estava começando a pós-graduação, e eu fiquei com um pouco de receio, né, de deixar a TV e, às vezes, né, sei lá, vai que não dá certo, né, eu estava dando uma empreitada diferente na minha vida profissional. Mantive a TV também porque era aqui, né, então eu conseguia fazer tudo
tudo dentro do campus. E aí, na história, eu me apaixonei mesmo pela pesquisa e percebi que gostaria de fazer doutorado, gostaria de seguir carreira acadêmica, mas aí já é um outro processo, né, que pode demorar mais tempo. Mas dentro da especialização, eu comecei a perceber que realmente gostava, e no mestrado eu percebi que realmente era algo que me apaixonava, a pesquisa. Mas é um ambiente completamente diferente da carreira acadêmica. Tem as suas especificidades, é uma forma de cobrança completamente diferente, né, do mercado, são produções de texto completamente diferentes. A gente no mercado produz um tipo de texto e na academia eu tinha que produzir outro. Voltar a estudar e estudar numa outra faculdade, né, então eu tive que correr atrás de um conhecimento na história que eu não tinha. Estudei cinema também na história. E aí voltei para a comunicação, na primeira turma de doutorado aqui na FIC, para estudar telejornalismo de TV universitária, porque aí eu conseguia também aliar a esse outro interesse, né, pela TV, pela comunicação pública. Eu falo de comunicação pública, meninos, eu não sei se vocês sabem o que é exatamente comunicação pública. Não sei se vocês já viram essa palavra, essa expressão dentro da faculdade, porque às vezes é um conceito que parece um pouco vago, né? A gente sabe muito bem o que é a TV comercial, o que é as emissoras comerciais, enfim, de rádio, TV. A gente tem uma ideia do que é uma comunicação institucional ou governamental, e a TV pública, e a comunicação pública, né, fica às vezes num limbo. É uma comunicação que seria esse terceiro pé, né, desse tripé. Segundo a Constituição, existe esse tripé que deve ser seguido, que é da comunicação comercial, da comunicação governamental ou institucional e da comunicação pública. E elas teriam que ter focos completamente diferentes, atendendo a interesses diferentes. Mas, infelizmente, a gente não tem uma legislação própria para a comunicação pública, nem para a TV pública. O que a gente tem no Brasil são as TVs educativas e culturais, que é o caso da TV UFG, que é uma concessão, não é da universidade, né, é uma concessão de uma fundação de apoio, a UFG, que gere a TV e que faz projetos junto com a universidade. Por isso a gente leva o nome de TV UFG. É uma luta de muitos anos da universidade. Desde quando a rádio surgiu, existia o interesse pela TV, mas que não houve naquele momento. E depois, com a ditadura, foi proibido que os órgãos, né, as autarquias federais tivessem emissoras de televisão, e por isso foram mais de 30 anos nessa batalha para ter um canal de comunicação, para ter um canal de televisão, né? E aí só no final dos anos 2000, eu estava aqui na UFG, na FIC, quando a gente teve uma concessão, mas houve uma jogada política, a gente perdeu essa concessão, teve um movimento do Eu Quero a TV da UFG, e só em 2009 a gente estreou. Então, assim, foram 40 anos, se a gente for pensar, para ocupar esse espaço da comunicação pública, né, dentro da universidade, pensando em produzir comunicação científica, uma comunicação voltada, né, para os interesses da comunidade, não só interna, mas externa. A gente chama a TV UFG, mas a gente fala para fora, né, e tenta levar o conhecimento que a gente produz aqui para outras pessoas que muitas vezes nunca vão entrar dentro desses espaços. Então, o meu interesse na academia também é pensar sobre, muitas vezes, esse papel meio marginal da comunicação pública, essa dificuldade de entendimento, porque tem muita gente que, por exemplo, chama a TV Brasil de a TV do Lula. No início, quando ela surgiu, o nome pejorativo era esse, que era uma ideia de que era uma TV que só ia falar sobre o governo. E a ideia é exatamente o contrário, é uma TV que não vai falar do governo, mas ela pode falar sobre o governo, ela pode divulgar ações do governo, mas ela tem que ser uma TV que não está voltada nem para os interesses do governo, nem para os interesses do mercado. É uma TV que teria que estar voltada para os interesses da população e ter participação popular, o que geralmente não acontece, infelizmente, né? A gente tem pouquíssimas pessoas que participam com a gente, mas seria um lugar, né, dessa construção mais pública do conteúdo, da gente entender melhor, né, os interesses dessa população, dessa comunidade. Então, é um interesse que eu tenho também na academia e acho que porque eu continuei no mercado, né? Eu continuei trabalhando e pensando sobre aquilo que eu fazia. E uma dica, assim, para quem quiser, né, seguir na academia, é importante a gente pensar em temas que a gente tem interesse em trabalhar. Que sejam, não vou dizer que a gente ame ou seja apaixonado pelos temas que a gente estude, mas a academia é bem dura, né? A gente estuda muito, a gente muitas vezes tem um debate interno, assim, é um caminho árduo até a gente defender. Então, é bom que a gente, pelo menos, tenha um tema que a gente goste de pesquisar, que a gente goste de tratar, que seja de interesse, assim, mais de uma vida mesmo, né? Não de uma vida, mas seja um interesse contínuo. Eu acho que, por exemplo, a minha carreira acadêmica é um pouco bagunçada, porque eu estudo cinema, depois eu volto para a televisão, talvez com a cabeça que eu tenho hoje eu teria focado em fazer um estudo específico numa área só, porque aí você tem, né,
um renome maior, mais publicações nessa área. São coisas que às vezes a gente não pensa no começo do caminho, mas que são importantes, assim. Selecionar uma área de interesse mais geral e focar um mestrado e um doutorado, né, que possa dialogar nesse mesmo campo, né, que tenha alguma ligação. Camila, a primeira é sobre a questão da acessibilidade. Achei fantástico que você falou sobre, eu não tinha visto depois do jornal. E os estudantes dessa turma vão conhecer a TV UFG, no nosso telejornal final, a gente grava lá. Vamos gravar à tarde? Ah, infelizmente eu não estou lá à tarde, mas talvez eu veja vocês por lá. Se quiserem, posso dar uma passada lá para ver. Então, mas eu acho muito legal quando você fala que ele tem o mesmo peso que você. Isso é uma coisa que nem todo telejornal tem, nem um intérprete, muito menos alguém que está ali do lado. Aí minha pergunta seria, como é que surgiu essa percepção de vocês acerca dessa importância? E como é que você avalia a questão da inclusão no jornalismo tradicional? E aí, estou falando que a TV UFG também faz autodescrição. Faz autodescrição. Isso eu nunca vi em outro jornal. Então, como é que você vê assim, quando a gente olha para o mercado, o quanto a gente precisa avançar ainda nessa questão? A gente tem um núcleo, né, agora eu vou, na verdade, um laboratório. Eu falei a palavra errada. Um laboratório que é voltado para pesquisar sobre inclusão. A gente tem só para explicar um pouquinho a história, né, do programa que eu apresento. A gente surgiu em 2011, então ele já tem aí, vai fazer 14 anos em outubro. Eu estou desde o primeiro programa. Eu fui uma das pessoas que pensou no formato do programa. Ele já mudou de formato várias vezes. Foi um programa de entrevistas, um programa de debates, uma revista semanal. E aí, em 2016, a gente decidiu fazer um programa diário jornalístico com todas as dificuldades que a gente tinha. A gente ficou 3 anos no ar ao vivo, até começo de 2019. Não, até o começo de 2020, perdão. Até o começo de 2020. E em 2019, a gente recebeu a proposta do professor Diego, da Faculdade de Letras, e de uma outra professora, Renata, com alguma proposição para a gente fazer conteúdos na TV UFG que fossem acessíveis à comunidade surda. Porque a gente já tinha algumas iniciativas, mas mais voltadas para entretenimento. A gente tem uma série de contação de histórias em Libras, que chama Hora do Conto, e já tinha algumas experiências pontuais em acessibilidade para a comunidade surda. E aí o professor Diego é sempre muito preocupado com isso, porque ele diz que as pessoas surdas, muitas, principalmente as mais velhas, elas não aprenderam português. Então, ter uma legenda não vai ser relevante para essas pessoas, porque muitas têm como única e exclusiva língua a Libras. Então, a acessibilidade já é um pouco deficiente. Ele fala que essas pessoas muitas vezes não têm canais de comunicação, de informação, elas acabam não tendo acesso à comunicação, à informação, elas têm acesso através de terceiros, né? E uma outra coisa é que o espaço da janela é muito pequeno, geralmente, para a interpretação, quando existe, né? A TV Brasil tem, acho que 90% da grade, mas é um espaço bem pequenininho. Só quando a gente for olhar, por exemplo, a maior emissora do país, a TV Globo, não tem interpretação. Ela tem o closed caption, mas para essas pessoas que não são, que não aprenderam português, né, que não são oralizadas, que não sabem ler português, elas não vão aprender, não vão entender muito sobre aquilo. E a partir dessa visão do professor Diego, dessa análise, dessa proposta, a gente começou fazendo uma vez por semana um programa especial, todo interpretado em Libras. Quando veio a pandemia, enfim, foi todo mundo para suas casas, a gente teve que rever a programação. A gente voltou a fazer um programa mais focado em debates e entrevistas, com interpretação, aí já tinha interpretação em todos os programas, mas tudo de forma remota. E aí, quando a gente decidiu voltar ao jornalismo diário, porque via, né, que existia acho que um vazio mesmo de informações que fossem diferentes da TV comercial, né? Porque o foco da TV pública é ocupar aquele espaço que não é ocupado pelas outras TVs, né? Então, a gente pensava numa formação mais voltada para a educação, para a saúde. Naquela época tinha muita fake news sobre saúde, então a gente achava importante voltar para falar sobre isso. E aí já veio a proposta de fazer um programa com 2 apresentadores, para ser esse diferencial e para tentar suprir um pouco, né, essa demanda por informação na comunidade surda. É óbvio que a gente pensa muito de fora dessa comunidade, né? O professor, ele é intérprete e tem um contato com essa comunidade, mas a gente faz uma coisa, às vezes, uma avaliação mais externa, né?
A gente não tem ainda capacidade para fazer uma avaliação sobre como isso está chegando, né? Se esse conteúdo está sendo bem aproveitado, né? Se está sendo bem sucedida essa intenção ou não, a gente está falando, e muitas vezes a gente não está chegando nesse resultado, né? É uma das coisas que a gente quer pensar para depois fazer análises, né, em grupos, tentar focar nessas pessoas. Então, a ideia ela veio, né, com essa proposta do professor Diego, a gente abraçou essa proposta, a gente fez cursos, né, a respeito de conteúdo para Libras, acessibilidade, a gente tentou estudar um pouco, mas é muito mesmo no achômetro, assim. A gente não tem no Brasil uma produção dessa forma, a gente vai tateando e aí o professor vai percebendo coisas, é melhor... Coisas muito básicas, assim, que o jornalista faz, sei lá, eu dou vários números numa mesma frase. O programa ele é muito focado, ele é quase um rádio na TV, né? Porque a gente fala muito, eu falo muito durante o programa, porque a gente não tem muito recurso de vídeo. Então, às vezes, eu colocava muitas informações numa mesma frase e ele falava, nossa, é muito difícil, porque quando é nome ou quando é algo que eu não tenho um sinal dentro da comunidade surda, ele tem que fazer uma coisa que se chama datilologia, que é falar... colocar todas as letras da palavra, né, em Libras, por exemplo, para falar um nome ou para falar uma palavra que ele não tem uma expressão específica. Então, a gente vai aprendendo todos os dias. Então eu tenho que reduzir um pouco os nomes, os números, eu tenho que fazer frases um pouco bem mais diretas e às vezes bem mais simples. Cortar aquela frase e começar outra, porque a Libras ela tem uma construção completamente diferente do português, não existe a conjugação verbal do português, a gente vai aprendendo isso tudo no dia a dia. E a gente gostaria de ser mais acessível, né? A gente tem esse laboratório, o Labitave, que é o Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível, que hoje é mais focado em Libras, inclusive o laboratório faz interpretação e tradução de eventos, de outros locais também, não só aqui na UFG, mas uma coisa que a gente falha é na parte de acessibilidade à comunidade cega. Porque as pessoas cegas, elas escutam só, né? Mas elas estão, por exemplo, na frente de uma televisão que tem imagens. Então, a gente deveria ter a audiodescrição, que é descrever todo o conteúdo que é exibido. Existe uma legislação que prevê que as TVs precisam implementar, né? Closed caption, legenda para surdos e ensurdecidos, Libras e audiodescrição. Só que essa legislação ela parece um pouco falha porque ela não determina que precisa de todos esses recursos. Aí as emissoras acabam fazendo só um, que é o closed caption, que é o mais simples. E a gente gostaria de fazer audiodescrição, mas é um campo ainda bem incipiente aqui em Goiás. Não tem muitas pessoas que fazem isso, a gente já fez até cursos para tentar entender. E o máximo que a gente consegue fazer é a autodescrição. Tem até pessoas que não gostam, entrevistados que a gente pede para falar, mas qual que é a necessidade de me descrever? Pode não parecer importante, mas, por exemplo, quando eu falo de uma pauta sobre pessoas trans no mercado de trabalho, se eu estou entrevistando uma pessoa trans e essa pessoa trans se descreve como uma pessoa trans, e a pessoa que está ouvindo a gente é uma pessoa surda, uma pessoa cega, perdão, ou de baixa visão, para ela aquilo vai parecer com uma representatividade muito maior. Talvez uma pessoa que veja vai identificar, né, que aquela pessoa seja uma pessoa trans, mas uma pessoa cega não. Da mesma forma, se eu discuto cotas raciais, se eu discuto deficiência, eu trazer um entrevistado que tem um lugar de fala posicionado dentro dessa comunidade, esse debate ele tem um peso diferente. Para uma pessoa cega, ela não vai ver isso. Então, é importante dizer. Tem até gente que não gosta, né, de dizer o cis ou trans, acha desnecessário, eu prefiro dizer. Inclusive, a gente já recebeu perguntas. Uma pessoa que me via fazendo a descrição perguntava o que era uma pessoa cis. E perguntava se o professor Diego, porque eu faço a descrição dele, né, ele não fala, ele faz Libras só, então eu leio a descrição dele, na descrição dele não tem isso. E aí veio um comentário da pessoa, o que é uma pessoa cis? O professor Diego também é cis? E eu respondi isso no ao vivo, no ar, explicando que era uma pessoa cis. Não, acho que às vezes a gente consegue, de alguma maneira, entrar em lugares que a gente nem imagina. E fazer a descrição a gente acha que é o mínimo que a gente pode fazer, mas a gente tenta fazer em todos os programas, os nossos entrevistados das reportagens não, porque a gente ainda não conseguiu pensar nessa fórmula. Inclusive, para as reportagens é o nosso campo ainda em debate, assim. Porque, por exemplo, a gente aprende que não precisa enunciar o entrevistado nas matérias de TV, né? Isso é rádio, não precisa anunciar o nome e o cargo do entrevistado. Vai ter um GC que a gente vai ver quem é aquela pessoa que está falando. Mas a pessoa cega não vê. Então, a gente enuncia. Então,
não em todos os conteúdos, mas a gente geralmente anuncia. O fulano de tal, sei lá, professora Angelita Pereira de Lima, reitora da UFG, disse tal coisa. Aí aparece ela lá. Parece muito redundante para quem vê, mas pode não ser redundante para quem não vê, para quem está só escutando. Só que, por exemplo, a gente nunca conseguiu pensar em como fazer uma autodescrição para uma matéria de TV. Ficaria muito longo, ficaria pouco didático para quem vê e também é o nosso público. Então, a gente vai todos os dias pensando mais sobre isso e tentando, de alguma maneira, né, mesmo que seja um passo de formiguinha, atender essas comunidades que não se veem representadas. Né? Na televisão, a gente pensa numa pessoa que escuta e que vê. A gente não pensa que, às vezes... Tem até algumas... Eu já recebi um questionamento de um amigo, inclusive. Ah, mas uma pessoa surda, para que ela vai ver televisão se ela não escuta? Eu falei, mas ela vê imagens, né? Ela pode aprender um conhecimento a partir das imagens. E com a Libras, ela também está aprendendo uma informação linguística, né? Então, a gente, sem ter a limitação, a gente não entende muito esse espaço, né? Mas a gente acha importante ocupar esse espaço mesmo da reflexão e de tentar ser o mais acessível possível. Nós não somos totalmente acessíveis, infelizmente, mas a gente tenta, assim. E é uma descoberta muito grande. Às vezes, esquecer o que eu aprendi aqui, esquecer coisas muito básicas do telejornalismo. Inclusive, os repórteres às vezes reclamam, nossa, mas é muito básico, para que eu vou ficar falando o nome da pessoa? Eu falei, gente, mas a gente está tentando, a gente está fazendo uma coisa que é diferente. A gente não está fazendo o mesmo jornalismo da TV comercial, a gente está fazendo uma coisa diferente. Pode parecer, às vezes, meio mambembe, né? Um pouco principiante, assim, mas é uma tentativa, né? Com relação à comunicação pública, como é que a gente pode pensar na diferença, se é que há entre essa comunicação pública, que seria, aí eu entendo que é uma comunicação voltada mesmo para os interesses públicos, uhum. E o jornalismo popular, que está ficando cada vez mais comum na televisão comercial? Bom, eu estudei comunicação pública no doutorado, né? Talvez eu fale de forma mais acadêmica agora, porque eu vou me lembrar da minha tese, né? A comunicação pública, em muitos países, ela vem primeiro do que a comunicação comercial. Se a gente for pensar, por exemplo, no veículo que a gente mais lembra quando pensa do Reino Unido, a BBC. É um veículo público. Ela tem rádio, ela tem TV, ela tem sites, né? Hoje é uma plataforma multimídia e é financiada a partir de impostos da comunidade. Então, assim, ela não tem recursos do governo, ela não vende publicidade. Como que ela se financia? Se eu compro uma televisão, se eu tenho uma TV em casa, eu pago um recurso bem baixo, inclusive, né, em relação a outros impostos, para manter aquele conteúdo. Hoje, como ela cresceu muito, ela tem uma produção de extrema qualidade, ela vende conteúdo, então ela ganha também nisso. Quando a gente pensa no Brasil, a comunicação comercial na TV, né, surgiu primeiro. A gente não tinha pensado em usar a TV para fins públicos antes do surgimento da TV. A gente até tinha pensado isso no rádio, né? A gente tem a Roquete Pinto, tem algumas fundações que pensam numa comunicação pública no rádio, mas a TV, primeiro, ela surgiu para atender interesses comerciais. As TVs têm concessões, né, meninas? Acho que a professora já deve ter falado disso, deve estar sendo redundante. Mas a gente tem concessões comunitárias, tem concessões comerciais, tem as concessões governamentais, né? Por exemplo, o site do governo que fala da saúde, mas a gente não tem a figura da concessão pública. A gente tem o máximo que é a concessão educativa, que aí atenderia um pouco junto com a comunitária, junto com as TVs legislativas, né, as TVs do Senado. E também não há na legislação algo que indique como a gente se financia. Porque existe a ideia da comunicação pública, a Constituição Federal prevê o tripé da comunicação. Quando a gente vai ler o artigo focado na comunicação, existe isso na legislação, né, que deve existir uma comunicação comercial, uma comunicação pública, uma comunicação governamental, mas como que a gente financia? Se, para ser público, eu não posso receber verba do governo, porque se eu receber verba do governo, eu vou estar atrelado ao interesse do governo e eu não vou me sentir tão aberto a falar qualquer coisa. Eu vou acabar me tornando um ente institucional. Se eu tenho publicidade, da mesma forma, eu não posso vender a publicidade de por exemplo, uma empresa que depois eu vou falar que ela fez trabalho escravo. Existe essa dificuldade, né, de manter uma certa imparcialidade quando você depende de interesses financeiros. E aí, aonde que a TV pública fica? Como se financiar se a gente não vende publicidade, se a gente não recebe recurso do governo?
E aí, nesse lugar, a gente encontra uma dificuldade enorme. A gente faz projeto, aí a gente faz projeto com a universidade, porque a universidade também não nos financia, a gente não recebe um recurso direto da UFG. Como a rádio, por exemplo, que é um veículo mais institucional, né, mais voltado para atender os interesses da universidade, recebe. Então, nós todos somos contratados, nós não somos funcionários da UFG, e aí, nesse lugar, a gente tem essa dificuldade de como produzir com poucos recursos, como oferecer o que o público necessita, sendo que muitas vezes a gente não encontra esse canal de financiamento, né? Não existe uma possibilidade de financiamento. Hoje a gente tem uma coisa que é a TV Brasil, que é a nossa principal emissora pública do país, né? Que foi criada para ser uma emissora pública e, obviamente, como o país não tem um projeto de emissora pública, ela acaba sendo usada nos diferentes governos, né? Ela foi usada de uma forma nos primeiros anos do governo do PT, de uma outra forma no governo do Bolsonaro, está sendo usada agora de uma outra forma. Obviamente, existem interferências políticas, né? A gente não pode negar isso, mas ela é uma cabeça de rede, então ela oferece conteúdo para a gente, pensando nessa comunicação pública, e muitas vezes tem algum financiamento, mesmo que mínimo, para produções. Aí, quando a gente pensa na TV comercial, é um outro lugar, né? Não que a TV comercial não atenda ao interesse público, não é isso. A TV comercial vai atender da mesma forma que a TV governamental, né, os órgãos governamentais. Mas aí eu acho que na TV comercial, o principal interesse é o comercial, né? A gente tem que lembrar que eles perseguem a audiência e, obviamente, a audiência reflete na quantidade de publicidade que eu tenho, no quanto eu ganho, né? Então, para nós, a gente até fala, a gente não luta pela audiência. Eu não vou fazer um conteúdo, vou tirar um conteúdo da grade porque ele não dá audiência. Ou eu não vou colocar um conteúdo da grade para fazer com que as pessoas assistam a qualquer custo. E que, infelizmente, a gente vê no jornalismo mais popular, né? Existe aquela ideia de oferecer ao público o que ele supostamente quer ver, né? Que muitas vezes é o sangue, é o bairro, mas de uma forma, assim, muitas vezes um pouco jocosa, né? Aquele repórter do bairro que está sempre fazendo uma piadinha ali com a pobreza e com a vulnerabilidade das pessoas, porque isso parece, de alguma maneira, né, mais atingir a um público, né, um interesse específico das pessoas. E isso é feito para que essas pessoas assistam e para que a empresa ganhe mais e consiga sustentar. Infelizmente, o jornalismo tem que ser sustentado, né? A gente não se sustenta, né? A gente tem que ser mantido, até por legislação também, as emissoras têm que garantir espaço, né, para o jornalismo, mas quem sustenta a gente é a publicidade, é o entretenimento, é o que gera mais audiências muitas vezes, né? Então, eu acho que é óbvio que há o interesse público, há uma comunicação pública também, porque falar comunicação pública também é redundante, né? Toda comunicação é feita para um público, é feita para um diálogo, né? Só é comunicação se eu falo e vocês me entendem, se vocês falam e eu entendo, senão não é comunicação. E eu, mesmo na TV comercial, eu vou atender a certos interesses, eu vou oferecer conteúdo importante para a vida em sociedade, mas acho que, infelizmente, mesmo no jornalismo, nas TVs comerciais, a maior parte delas, né, o maior foco não é só esse. Eu atendo o interesse, mas eu estou sempre pensando ali em como colocar um conteúdo que seja mais atrativo, que seja mais palatável, né? As emissoras falam muito da audiência, né? E aí, para você, por exemplo, quando a gente vai oferecer um projeto para uma empresa parceira, a gente tem apoio cultural, né? Que as empresas podem apoiar a gente, né? Tanto com financiamento ou com algum tipo, né, de parceria, a gente desenvolve um produto. Elas sempre perguntam, mas qual é a audiência? Porque o nome delas tem que estar sendo visto, né? Senão não é interessante para elas também. E aí a gente nunca tinha conseguido pagar a Ibope, porque é caro. A gente não tinha esse recurso para né, conseguir comprar essa pesquisa. E aí, por sorte, a TV Brasil começou a fazer análise de Ibope em diferentes praças. E a TV UFG foi uma das praças que teve essa análise. Ela é de 2023 e nós percebemos que a gente sempre achava assim, a gente é uma TV de baixa audiência, né? A gente é uma TV educativa, então não tem tanta gente assistindo. Mas nós só perdemos para as TVs comerciais. A gente está em 5º lugar, a gente perde para, né, obviamente, Globo, SBT, Record e, na época, Band, porque ainda era a Band antiga. Eu não sei como é que isso ficou depois que houve as mudanças, né, da TV Goiânia.
Então, a gente entende também que a gente está ocupando um espaço que não é ocupado pelas outras. Por mais que seja pequeno, gente, a gente pensa em audiência que é uma coisa enorme, mas não, tá lá a primeira lá em cima com muita audiência, as outras vão, tipo assim, pegando bem pouquinho, né? Só que a gente viu que, olha, né, a gente está indo num caminho certo, porque a gente ocupa um espaço que as outras não ocupam e a gente tenta atender um tipo de conteúdo que as outras não fazem. Porque uma coisa que a gente pensa também, nós somos uma TV pequena, nós somos uma TV sem muito recurso. Como que eu vou competir com a TV Serra Dourada, com a TV Anguera, com muito menos recurso, com muito menos equipamento, com muito menos pessoal? É uma briga desigual, né? Então, para que eu vou querer fazer uma coisa que eles já fazem bem, se eu não tenho os mesmos recursos que ficaria muito pior do que o que eles fazem, né? Então, às vezes, é pensar que existem espaços a serem ocupados, né? Pode ser que muita gente, eu já escutei isso, né? Muita gente que não gosta, eu não gosto daquelas notícias muito ruins, do sangue, aí eu assisto vocês, porque a maior parte das coisas que a gente fala são informações de interesse comum. Se está tendo vacinação, o que está acontecendo na política, o julgamento do STF no caso do Lula. Aí a gente fala muito sobre educação, fala muito sobre direitos humanos, muito sobre combate à desinformação. Isso talvez seja mais tranquilo, né, às vezes, de ser visto, se eu não quero, muitas vezes, estar em acesso a esse conteúdo que muitas vezes é tão pesado, né? A gente, como jornalista, sabe disso, noticiar todos os dias. Eu abro lá os veículos de comunicação para fazer a minha ronda diária, sei lá, onde eu abri o G1, as 5 principais matérias eram sobre feminicídio. Fulano foi morta a facada pelo marido, ciclano matou a esposa, não sei aonde. Você fica assim, nossa, sabe? Todos os dias lidando com esse conteúdo, e a população acho que também sente um pouco isso, né? Não que a gente vá se alienar e achar que é tudo mil maravilhas, mas a gente pode, às vezes, tentar, por exemplo, falar de feminicídio, sem dizer sobre os casos de uma forma mais literal, né? Mais descritiva, mas é tentar entender por que os feminicídios estão aumentando. A legislação ela é capaz de prevenir, ela é capaz de combater? Qual é o perfil dessa pessoa que mata? Qual é o perfil da pessoa que morre? Até para a gente entender que isso é um problema de todo mundo, né? De todas as mulheres, infelizmente. Então, não é não falar sobre os assuntos, mas é tentar falar sobre os assuntos de alguma maneira que a gente inicie alguma discussão, né? Inicie alguma reflexão sobre aquele assunto. Não é só a notícia pela notícia. Às vezes porque no frigir dos ovos a gente tem que entregar um programa de meia hora, então às vezes é só isso que dá para fazer, né? Não dá para ser iludido nesse ponto, né? Mas a gente tenta trazer conteúdos mais aprofundados, a gente tenta trazer discussões que a gente acha importantes, a gente tenta falar de lugares que às vezes outros espaços não estão falando. Tem duas perguntas. A primeira é sobre, você falou que na sua carreira você primeiro entrou no cinema, depois foi para o jornal. Eu estudei cinema, mas minha primeira experiência foi no rádio. Foi TV e rádio ao mesmo tempo, porque eu sempre tive 2 ou 3 empregos, gente. Eu queria saber se em algum momento, falando do audiovisual no geral, do cinema quanto do telejornalismo, se um conhecimento complementou o outro. Porque mesmo estando no audiovisual, são 2 linguagens diferentes, sim. Tanto o formal quanto o conteúdo. E aí eu queria saber como é que foi a relação dos dois complementares. Eu produzi cinema aqui na faculdade, na época, né, de graduação, junto com a Magnífica. Eu fiz um curso de cinema documentário. Não sei se essa história ainda é tão comum de ser escutada aqui, mas eu fui de uma turma que foi para a Bolívia e que rezava a lenda, na época a gente tinha ficado preso na Bolívia. Não sei se vocês já ouviram essa história. Não ficamos presos, tá, gente? A gente só não conseguiu voltar porque, infelizmente, teve uma guerra civil na fronteira e a gente não conseguiu voltar. Mas nós estávamos super seguros. Só para explicar, gente, nós não sofremos nada. A gente estava na capital, em La Paz. Nós íamos ficar um mês para um curso de cinema documentário. E a Bolívia é um país muito diferente do Brasil. Lá, qualquer coisa é uma grande manifestação popular. As pessoas vão para a rua quase todos os dias. E na época estava tendo... Lá existe também uma questão de ser uma população que é muito dividida, né, entre brancos e indígenas. E há uma tensão social e racial. E houve a gente foi por terra, né? Foi de
ônibus até a fronteira, depois pegou trem, depois pegou mais ônibus até chegar em La Paz. E a gente ia voltar por terra. Estudante universitário, sem dinheiro, todo mundo bancando o próprio bolso. Mas quando era para a gente voltar, houve um conflito civil na fronteira, numa região mais próxima do Brasil. Em La Paz a gente estava super tranquilo, super seguros, mas a gente virou pauta de jornal, TV Record na época cobriu isso. Quando a gente chegou, eles foram entrevistar a gente, enfim. Aí não houve nenhuma questão, mas a gente infelizmente não conseguiu voltar porque o professor não quis arriscar da gente passar de volta no meio desse conflito. Então era mais seguro a gente esperar lá e esperar que esse conflito acabasse. E isso demorou mais ou menos 1 semana, 2 semanas, eu acredito. A professora Gabriela, não sei se ela é professora de vocês, estava nessa mesma turma que eu. E a gente, nesse momento eu comecei a fazer cinema. Aí fiz cinema documentário nesse curso, um outro curso aqui em Goiás também. Fiz alguns documentários sobre questão de luta por terra. Fiz um documentário sobre o Jardim Nova Esperança. Auxiliei também a produção do documentário da professora Gabi sobre a guerrilha de Trombas e Formoso. Então eu pensava muito no documentário nesse lugar político, né? A produção de documentário nessas discussões políticas e sociais. Tinha muito interesse em ser documentarista, mas não tive força de vontade de persistir, porque é um caminho bem árduo, assim. A gente tem que buscar financiamento, né, de lei de incentivo, você vai ter que trabalhar muito em projeto, né, na burocracia, antes de trabalhar no documentário em si. E acho que na TV, principalmente aqui na TV UFG, eu consegui ter esses 2 lugares, porque a gente também faz produção de conteúdo mais audiovisual, não tão telejornalístico. E foi importante o conhecimento no audiovisual, porque eu tenho um conhecimento de produção, de gravação, de edição, porque eu já fiz edição, eu já fiz produção, eu já gravei, eu já captei áudio. Então, assim, eu tenho um conhecimento um pouco mais geral, que às vezes eu consigo dar alguma orientação, por exemplo, para o cinegrafista que me acompanha, ou para o editor que está editando, de um outro lugar, né? Desse lugar, às vezes, do cinema. Eu tenho uma visão mais geral. Eu acho que é importante para a gente, como jornalista, né, ter sempre essa abertura para diferentes lugares, né? De não focar só, de não ficar naquela ideia de, o jornalismo de TV é isso, só isso, não pode ser feito de forma diferente, eu aprendi assim, é assim, porque a gente consegue fazer conteúdos que às vezes, né, eles brincam um pouco com esse lugar. E a gente também teve muitas parcerias que a gente produziu conteúdo que não era tão, nesse jornalismo tão duro, né, da TV, tão formalzão, era um conteúdo um pouco diferente, quando a gente tinha uma parceria com o canal Futura, que infelizmente não existe mais, que nos incentivava a fazer produções inovadoras, desse lugar de como fazer um telejornalismo diferente, né? A gente fez matérias sem voz off, por exemplo, só com entrevista, como microdocumentários. Hoje a gente faz conteúdo com a primeira língua em Libras, que também é um conteúdo diferente às vezes. Então, acho que me deu esse lugar de ter uma abertura maior para pensar sobre esse conteúdo de uma forma, às vezes, mais criativa, né? De pensar, às vezes, numa abordagem mais criativa, mas é muito diferente, são lugares diferentes. Porque no documentário a gente tem tempo, né? A gente tem um tempo para pensar sobre o que a gente vai fazer, as entrevistas são mais longas, às vezes você entrevista uma pessoa durante 1 hora. No telejornalismo você não tem tempo para isso, né? Infelizmente. O telejornalismo ele é muito mais rápido, ele tem que ser feito de uma forma com menos aprofundamento. E o documentário não, o documentário a gente consegue pensar mais nas imagens, pensar num aprofundamento, pensar depois que a gente fez a entrevista, nossa, como é que eu vou abordar esse tanto de entrevista, como é que eu vou construir. E eu acho que tem uma diferença da linha narrativa também, né? Porque o documentário é cinema. O documentário, ele se aproxima mais daquela ideia da jornada do herói, do conflito, do que o telejornalismo. Não que o jornalismo não tenha o conflito, né? Mas o telejornalismo é uma linguagem mais baseada nos critérios jornalísticos mesmo, do lead, né? Do quem, como, onde, quando. E o documentário eu posso subverter isso, eu posso fazer uma coisa que não tenha nada a ver com o jornalismo. Mas eu gosto das duas. Sou bem apaixonada pelo cinema documentário. Recentemente estive no festival Tudo Verdade, que é o festival que eu analisei no mestrado, que é o maior festival de cinema documentário da América Latina. E aí, assim, é um lugar que eu acho que tem muito jornalista. Ao analisar o festival, eu vi que vários cineastas vieram do jornalismo e depois foram para o documentário. E é um lugar do pensamento sobre o fazer jornalístico, né, mais criativo,
e mais cinematográfico mesmo, né? Pensar de um outro lugar. Minha segunda pergunta, eu queria falar sobre a própria TV UFG, porque ela sendo uma emissora da faculdade, eu acho que ela fica muito restrita só aos cursos de comunicação e mais ainda ao de jornalismo, né? Como que ela pode dialogar mais com a faculdade num todo, no quesito de ser a voz, ou, tipo, a tela mesmo da faculdade, sabe? Da UFG e não só da FIC. Aí, assim, existe uma diferença, por exemplo, com a rádio universitária, né, que eu já citei, que a rádio, ela é um braço da universidade, ela é da universidade, ela é um órgão, não um órgão, né? Ela é um espaço, é um veículo da universidade. A concessão é da UFG, o recurso que vai para a rádio é da UFG e todos os funcionários que estão lá, ou quase todos, acho que agora tem muita gente CLT inclusive, mas a maior parte dos funcionários é concursada. Nós estamos num lugar aí um pouco melindroso. A gente não é da UFG. Nós somos uma TV gerida por uma fundação de apoio, que é a Fundação RTVE. Ela foi criada em 96, quando a UFG perseguia esse sonho de ter a TV, né, uma concessão de TV, porque naquele momento existia uma legislação que proibia. Universidades não podem ter emissoras de TV. Antes, podiam. Durante a ditadura, não pôde mais. Qualquer autarquia pública foi proibida de ter emissoras de rádio e televisão. A gente já tinha rádio, permaneceu com a rádio, mas não obteve a TV. Antes dessa legislação mudar, o que as universidades faziam era criar uma fundação de apoio. Aqui dentro da UFG a gente tem 3 fundações, né? A FUNAP, a FUNDAC e a Fundação RTVE, perdão. A fundação foi criada para isso, para que a universidade conseguisse essa concessão. Só que a concessão é da fundação. Mas nós somos ligados intimamente à UFG, nós estamos aqui dentro, nós temos o nome da UFG, nós desenvolvemos projeto com a UFG. Então, a gente está nesse lugar, a gente tem um pezinho fora e um pezinho dentro. A gente não faz só uma comunicação institucional, como a SECOM faz, por exemplo. A gente faz mais comunicação para fora do que a rádio, por exemplo, faz, que a rádio também é muito voltada, né, para atender os interesses da universidade. Tem lá o programa da reitora, todo dia de manhã. E a gente começou em 2009, a gente completou 15 anos no ano passado. A gente nem tinha prédio no começo, assim, foi tudo... A primeira coisa que a gente fez foi um documentário, institucional para a UFG, eram 2 funcionários e foi aos poucos crescendo. Hoje a gente tem, né, um estúdio, a gente tem a TV UFG, mas, por exemplo, a gente não tem os professores da UFG lá dentro. A gente, infelizmente, tem uma dificuldade de comunicação dentro da universidade, das pessoas conhecerem a TV UFG. Desde 2009, a gente tem feito esse trabalho, né, de apresentar a TV, tem muitos professores que conhecem a gente, desenvolvem trabalhos com a gente. Tem um professor da engenharia que tem uma série já, eu acho que está na 4ª temporada, que se chama História das Invenções, que é um projeto para explicar invenções interessantes do dia a dia, e ele é feito totalmente por estudantes e pelo professor da engenharia. A gente tem o pessoal da Letras, que faz conteúdo em Libras, a gente tem o pessoal da Nutrição, que tem um programa que chama Pitadas de Nutrição. Já teve outros, né, conteúdos, mas aí depende muito da iniciativa dos professores de tentarem desenvolver um projeto de extensão com a gente, desenvolver um programa com a gente, porque, por exemplo, a gente não pode parar a nossa equipe para desenvolver um projeto, porque a nossa equipe é minúscula. Então, a gente teria que ter, por exemplo, um projeto de extensão, um financiamento, mesmo que consiga, por exemplo, bolsas para os estudantes para desenvolverem um projeto na TV. A TV está totalmente aberta para isso. O máximo que vai acontecer é que esse projeto seja avaliado pelas nossas comissões, né? A gente tem uma comissão de programação para avaliar se o conteúdo ele está dentro, né, do que prega a missão, a visão e os valores da TV UFG, mas a gente está totalmente aberto, só que a gente não consegue, a gente não tem nem pessoal para fazer essa ponte, para ir nas faculdades, para mostrar que a gente está lá. Quando os professores nos descobrem, geralmente a gente recebe muita proposta de projeto, muita sugestão de tema. Tem alguns professores que estão sempre com a gente. O professor Nelson Antoniozzi, que é de um laboratório aqui da Química. Um professor do HC, que está sempre fazendo uma cirurgia super inovadoras, ele está sempre com a gente, querendo que a gente faça conteúdo. A gente vai desenvolver agora um projeto junto com o Núcleo de Direitos Humanos. Só que são coisas pontuais. A gente, infelizmente, não conseguiu
Eu acho que, infelizmente, a gente ainda não conseguiu nem ser conhecido por todos os estudantes da UFG nem professores. Eu acho que tem gente que realmente não sabe que a gente existe ainda. Bom dia, Camila. Meu nome é Gabriel, também sou estudante de jornalismo da turma 57. A minha pergunta ela é um pouco diferente das que você recebeu hoje. Você que já tem uma carreira consolidada e estabelecida na comunicação, aqui no jornalismo e tal. E uma coisa que às vezes eu paro para pensar, e você até falou disso um pouco também, é que talvez o mercado de trabalho hoje ele pode ser até um pouco desanimador, principalmente em questão de remuneração. Ninguém é bobo aqui, a gente sabe que a gente gosta de fazer isso muitas vezes, só que se não pagar a gente não vai gostar. Então, em relação a isso, o que a gente pode esperar hoje desse mercado de trabalho, principalmente aqui em Goiânia? Quando eu me formei, a gente estava num cenário assim super pessimista. Eu me formei, eu não me lembro se foi no mesmo ano ou se foi no ano anterior à queda do diploma. O que todo mundo dizia para mim quando eu me formei, nossa, mas para que você fez esse curso? Nem precisa de diploma mais. Eu falava, que legal, né? Agora que eu já passei 4 anos na faculdade, me formei, a pessoa vem falar isso para mim. E na época era tipo assim, não, agora acabou, ninguém mais vai contratar jornalista, vai contratar qualquer um aí para pagar mais barato. Isso não aconteceu. Hoje, as pessoas continuam sendo empregadas, quem faz a faculdade tem completo... esqueci até a palavra, mas assim, os veículos, eles contratam pessoas formadas. Obviamente, tem aqueles veículos que vão contratar antes de formar, que vão pegar o estagiário e fazer ele trabalhar como funcionário contratado? Infelizmente, sim, gente. Assim, não posso mentir para vocês. Isso eu vejo todos os dias acontecendo. Na minha época acontecia. Tinha uma discussão, inclusive, sobre estágio. Eu comecei na faculdade numa época que o estágio estava voltando, porque chegou a ser proibido, porque os estagiários eram usados como mão de obra barata. E aí as faculdades começaram a... Não vamos mandar o estudante para o mercado de trabalho para viver isso. Mas estava voltando na época que eu estava na faculdade. Só que eu saí num cenário meio de terra arrasada, assim. Nossa, passei 4 anos na faculdade, será que realmente meu diploma não vai valer? Que ninguém vai se importar, né, com a formação que eu tive? Mas não foi isso. Acho que o que vocês veem agora muito é essa questão do acúmulo de função, né? Todo mundo tem que filmar, todo mundo tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, é o jornalista multimídia, a questão da inteligência artificial, que obviamente vocês devem estar pensando sobre isso também. Eu acho que, geralmente, a gente sempre vê aquele cenário como mais pessimista possível. Assim. Acho que a gente tem a tendência a fazer isso. Mas que os veículos e os profissionais eles vão se adequando. O que eu acho de muito perigoso agora, antes de falar da remuneração, é porque eu vejo um descrédito, né, na nossa profissão. A gente, até mesmo os jovens, hoje eu acho que vem assim, não, para que eu vou fazer jornalismo? Qualquer um faz comunicação, né? Todo mundo acha que ligar uma câmera e postar um vídeo no Instagram é comunicação. Mas não sentou nos bancos da faculdade para saber o que é apuração, para saber o que é ética jornalística, para saber como construir um conteúdo, para saber, inclusive, as questões jurídicas, né? Porque a gente sabe que não é tudo que a gente disser que é liberado, né? Se eu disser uma mentira sobre alguém, se eu contar uma mentira, eu posso ser incriminado, eu posso, enfim, ter um processo judicial sobre isso. Então, acho que a gente está nesse lugar do descrédito e eu, como mais velha de casa e 20 anos já formada, formada não, né? 20 anos que entrei na faculdade, acho que é tentar todos os dias mostrar o diferencial do conteúdo que a gente faz, a importância do que a gente faz. Não é a mesma coisa fazer um conteúdo sem a formação jornalística, não é qualquer um que vai dizer o que quer na internet e isso é bacana. A gente sabe o tanto de desinformação que a gente tem, científica, inclusive. As pessoas falam coisas absurdas na internet só para vender um protocolo de saúde, só para vender uma pílulazinha que vai... Eu acho que o papel do jornalista é ser esse lugar em que as pessoas acreditem. Ele é jornalista, ele está ali... Porque antigamente tinha isso, né? A gente via o apresentador do jornal, a gente via a pessoa na rádio como um lugar de autoridade. Assim, não, ele sabe o que ele está dizendo, ele é jornalista. William Bonner sabe o que ele está dizendo. Hoje a gente está nesse lugar da falácia, porque o jornalista é vendido, porque o jornalista é... Enfim, acho que o primeiro lugar que a gente acho que tem que combater e tem que tentar lutar é isso. E segundo é a questão mesmo da nossa remuneração. Assim, acho que
eu não sei exatamente dizer o porquê, mas acho que parece fácil, né, ser jornalista. Parece fácil. Parece até meio divertido, eu acho. Você trabalha na televisão, mas não é isso. Tipo, eu não estou lá. Eu não ligo a câmera e começo a falar. Tem todo um trabalho antes disso, tem toda uma apuração antes disso. Tem muito estudo antes disso, né? Eu não estou lá para falar qualquer bobagem. Existe uma ética, existe um comprometimento. Mas eu acho que as pessoas têm uma ideia, tipo, você só está lá na frente da televisão, nem é tão difícil assim. Um médico, nossa, o médico faz uma coisa que é muito mais difícil que você. São lugares diferentes, mas eu acho que tem importâncias diferentes. E a nossa sociedade tem, né, essa estratificação, que existe lá as castas superiores que vão receber mais, e a gente que está nesse meio de campo aí não tem uma boa remuneração. Mas vocês têm um cenário melhor do que o meu, por exemplo, que hoje vocês têm jornalismo independente, vocês têm a possibilidade de empreender. Na minha época, ninguém falava em empreender. Tipo assim, ter o seu próprio veículo de comunicação, sei lá, mesmo que seja um portal na internet, uma página no YouTube, que tem muita gente que ganha, né, um canal no YouTube que ganha dinheiro com isso, fazendo comunicação, poucos fazendo jornalismo ainda, né? Vocês têm aí um facilitador que eu não tinha. A gente saía da faculdade para ir trabalhar no veículo. Ou, no máximo, assessoria, que ainda também era um campo ainda bem em construção. Hoje vocês têm esse campo bem mais estabelecido que eu, na época. Então, talvez tentar perceber quais são os lugares que vocês poderiam ser bem-sucedidos, às vezes fora de um veículo de comunicação, né? E dentro dos veículos também, quais os lugares que eu vou conseguir, de alguma maneira, ser bem remunerado, né? Não trabalhar por miséria, por migalha, e mantendo a saúde mental, gente. Porque quando eu trabalhava eu tive uma fase que eu trabalhei em 3 empregos. Eu tinha 20 e poucos anos, acho que eu tinha 25 anos. A gente não falava de burnout na época, que nem tinha essa palavra, né? Mas eu acho que eu provavelmente tive isso, assim. Chegou num ponto que eu não conseguia sair da cama, assim. Eu não tinha força para viver. Então, é tomar cuidado também de obviamente, né, buscar a ascensão profissional, buscar o seu lugar no mercado de trabalho, uma boa remuneração. Mas eu acho que nem tudo vale, assim. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não ir se matando aos poucos nesse processo, assim. E eu percebi as duras penas. Nossa, estou comendo todos os S's hoje. Eu, já no começo do doutorado, tive um processo depressivo. Pensei em desistir de tudo. Assim, nossa, eu vou desistir, eu nunca mais vou levantar dessa cama e vou ficar aqui. E aí eu percebi que, às vezes, eu estava correndo tanto atrás de uma coisa, assim, correndo tanto atrás de um lugar que eu queria alcançar, mas eu não estava olhando para mim, né, para a minha saúde. Eu percebi que, às vezes, estar num lugar mais tranquilo, mesmo que recebendo não tão bem, né, mesmo que não tendo esse reconhecimento monetário, às vezes era mais saudável para mim. É tentar se entender, né, tentar se entender aí até onde eu consigo chegar, até onde eu quero chegar, até onde a minha saúde consegue chegar. Porque eu vejo muita gente, os meus alunos, inclusive, trabalhando em 3 lugares, estudando, eu falo, gente, vou chegar num ponto que essa conta não vai fechar mais, né? E a gente só percebe que está fazendo errado quando o calo aperta, assim. Quando eu fiquei doente, aí eu falei, nossa, né, peraí, deixa eu tentar rever aqui o que eu estou fazendo, deixa eu tentar melhorar aqui, deixa eu tentar organizar a minha vida para eu conseguir estar num lugar mais saudável, né, mais seguro para a minha saúde. E desejo boa sorte, meninos, para vocês. Espero que vocês encontrem bons lugares. Eu tenho histórias muito positivas, assim, dos meus alunos, né, que são de faculdades particulares, que geralmente até têm mais dificuldade, né? A gente na universidade pública tem um pouco mais de, às vezes, condições financeiras, apoio de pai e mãe. Os meus alunos, a maior parte deles trabalha, vem de camadas muito vulneráveis às vezes, vem de outras cidades para cá, para estudar. E todos eles, eu tinha muito receio, eu falava, nossa, né, esses meninos se formando, e aí eles vão para o trabalho, eles vão conseguir, né, trabalho, depois desse investimento de vida, assim, para fazer uma faculdade. E tenho ótimas notícias, assim, tenho alunos que estão muito bem, tem alunos que ocuparam espaços muito legais. Acho que tem espaço, mas a gente não pode também esquecer que a gente precisa lutar pela nossa categoria, assim. A gente precisa se unir de alguma maneira, não sei nem pelo sindicato, né, não sou sindicalizada, entendo a importância do sindicato, acho
imprescindível, né? A gente tem um sindicato para lutar para a gente, mas acho que como categoria mesmo, às vezes deixar de fazer um serviço cobrando pouco só por fazer, não desvalorizar o serviço, não desvalorizar o trabalho que a gente passa tanto tempo, né, desenvolvendo, não desvalorizar o conhecimento que a gente passou tanto tempo para obter, porque eu vejo que muitas vezes a gente, né, vende o nosso serviço tão barato, um dinheiro tão irrisório, né? Às vezes a gente tentar mesmo mudar o mercado, né? Tentar mostrar para o mercado que a gente precisa ser valorizado, né? Acho que é isso. Não sei se eu respondi bem, mas boa sorte, meninos. Não quero ser pessimista, mas a gente precisaria mesmo de ter uma ascensão aí no nosso piso. Eu tinha 2 perguntas, mas agora eu acho que eu tenho 1 milhão de comentários. Essa questão que você falou que é mais fácil agora para a gente, que a gente pode ter esse jornalismo independente e tal, eu acho que se tornou muito uma faca de 2 gumes. Porque eu venho de uma cidade do interior que, como eu posso dizer, está emergindo agora, tem 50 mil habitantes, e agora virou moda criar portais de notícias na cidade. E eu não sei se sou só eu, se isso é uma dor de jornalistas, de estudantes de jornalismo, mas, assim, me dá vontade de bater a cabeça na parede quando eles postam "o nosso repórter apurou". Eles nem sabem nem o que é isso, sabe? Não é formado, nem não fez faculdade nenhuma, é só aquele repórter de Instagram, sabe? E aí eu sofro muito com isso. Eu fui a primeira estudante de jornalismo da região inteira lá, e agora Uruaçu. Fui a primeira estudante de jornalismo da região inteira, contando assim as 5 cidades que Uruaçu alcança. E agora tem uma caloura, que também é de lá. Mas, assim, eu acho muito sofrido. E aí, a pergunta que eu ia te fazer, você meio que falou sobre ela, que eu ia te pedir dicas para gente que está entrando agora no mercado, porque a gente ainda tem esse problema de estágios que querem pagar pouquíssimo e abusar da gente. Tem uma colega que ela desistiu de um estágio que ela fazia numa grande emissora, porque eles sugavam muito. Chegou lá, ela não fazia nada do que ela foi contratada para fazer. E aí ela ficou doente com isso e ela resolveu desistir. E a UFG também, ela se recusa a assinar muitos estágios aqui por esse problema. Eles lutam muito para a gente não entrar no estágio agora, deixar mais para o final e tal, mas a gente sabe que para a maioria das pessoas é inviável, porque a gente precisa trabalhar. E é isso, daí eu ia te perguntar isso, dicas para quem está entrando no mercado de trabalho agora, porque é muita exploração, é muita fake news, é muita descredibilização. Hoje em dia, nem o William Bonner tem a credibilidade que ele tinha 10 anos atrás. Sim, ele é publicitário. E até na questão acadêmica também, para esse lado acadêmico. E eu ia te pedir também, já aproveitar, para falar um pouco sobre essa rotina da TV, porque muita gente fala que é uma rotina mais exaustiva, né? Eu acho importante a gente ter uma comunicação local, né? Eu acho que a gente passou uma época assim que a gente só tinha os grandes veículos, né? A gente não tinha uma comunicação mais voltada para os interesses dos bairros, das periferias, por exemplo, das pequenas cidades. Acho que seria louvável se isso fosse feito a partir de pessoas formadas na área, né? Se você construísse veículos de comunicação que fossem pensados para ocupar esse espaço mesmo do conteúdo jornalístico. Infelizmente, que isso não acontece. E eu acho que não é só nos veículos locais, não, gente. Tem um grande portal aí, né, que inclusive surgiu aqui nas nossas bandas, que se diz jornalístico, mas publica vídeo viral de TikTok. Assim, nesse lugar que eu queria bater a cabeça, porque eu fico pensando, gente, por quê? Sabe, isso não é jornalismo. E é o fazer por fazer, né? Eu faço porque eu quero visualização, eu faço porque eu quero engajamento, eu faço porque eu quero mais seguidores. E antes era a mesma coisa, mas na TV, né? Eu faço porque eu quero que muita gente me assista. Sei lá, a gente vai pensar no Aqui Agora, nos jornais popularescos, nos jornais impressos mesmo, que tinha até a máxima de que torce, sai sangue. É essa ideia de vender conteúdo. E, infelizmente, a gente, como jornalista, está nesse lugar, né? A gente fica colocado nesse lugar porque o conteúdo jornalístico também é usado, né, para atingir esse público.
Em relação a estágio, eu fui estagiária na TV Brasil Central na época. A gente tinha pouquíssimos estágios. Eu queria TV Anguera, mas na época nem tinha. Porque a TV Anguera, né, maior. Eu vou entender melhor como é que funciona. Aí foi o primeiro que surgiu de TV na época, que eu não sei como é que funciona agora, mas era um ranking. Quem estava mais acima do ranking tinha o direito de escolher, enfim. Aí eu fui para a TBC. E durante o estágio, não vou mentir, eu trabalhei como repórter contratada, recebendo, sei lá, meio salário mínimo na época. Eu lembro que na época, sei lá, era R$300, gente, era muito, era pouquíssimo. Mas eu usei esse lugar para aprender. Eu usei o lugar para ver na prática aquilo que eu tinha visto na universidade. Então, qualquer coisa que me oferecessem, eu cobri férias, eu cobri escala de Natal. Mas eu tinha essa opção, né? Ninguém me obrigou a fazer isso. Meus chefes eram maravilhosos, inclusive, aprendi demais. Tive um chefe chamado Hélio Costa, que era incrível, assim. E ele tinha muita... acho que ele, tipo assim, ele confiava muito em mim, sabe? Ele via algum potencial em mim e ele me influenciava a fazer. Eu fazia pautas que, na época, eu achava, nossa, eu nunca vou dar conta de falar de política, eu nunca vou dar conta de falar de economia. Ele me colocava para fazer. Minha cara apareceu na televisão mesmo como estagiária. Fiz muita coisa para aprender na prática, para ver a rapidez do, né? Tem que entregar, não tem jeito, não tem ninguém que vai corrigir para você, tem que gravar off, tem que fazer passagem, tem que pensar em tudo. E acho que foi importante. Mas não acho que a gente deve estar nesse lugar sempre. Acho que o estágio, essencialmente, é para aprender, mas cada um vai ter que entender como é o melhor jeito para ocupar esse lugar. Mas eu já estive em TV comercial e é muito corrido, gente. TV, não sei outros veículos, a rádio era um pouco menos, porque era só eu com o meu celular, que fazia, né, a entrada ao vivo, eu mesma gravava e editava meu material, então eu tinha um tempo mais próprio. Nas TVs, geralmente, por exemplo, a gente tem de manhã, sei lá, das 7 às 2. Vou chutar aí. O repórter faz 3 pautas, 3 entradas ao vivo. Então, é muito rápido. É um lugar de pouco aprofundamento, assim. É um hard news bem pesado. Você tem que lidar com informações muito diferentes, porque a gente dificilmente é setorista. Só quando você já está há muito mais tempo na casa, que aí, às vezes, você é bom em tal coisa, aí você acaba indo sempre. Fulano é bom em política, então ele vai sempre fazer cobertura política. O esporte, obviamente, né, tem os setoristas, que aí realmente você é focado naquilo. Mas, muitas vezes, até o jornalista de rua vai fazer esporte quando faltar, quando tiver num plantão. Tem que fazer plantão, trabalha feriado, trabalha final de semana, tem escala de Natal, tem escala de Ano Novo. Eu já trabalhei sem escala, inclusive. Eu só tive feriado no Ano Novo, não tive feriado nem no Natal, um ano. Trabalhei todos os feriados. É desgastante. Mas também, por outro lado, quem gosta, gente, você está na rua, ou está mesmo na frente da câmera, né? É um lugar, para mim, por exemplo, muito apaixonante. Eu gosto muito de estar no ao vivo. Às vezes eu estou super cansada, assim, nossa, que dia pesado, foi tudo corrido. Dá, assim, 15 minutos para entrar no ar. Parece que é o lugar que me alimenta, assim. É tentar descobrir o lugar que te alimenta. Às vezes a gente está lá num lugar que, nossa, eu não aguento mais fazer isso, ai, que saco. E não vai ser tão proveitoso, né? Mas a TV, ela exige muita rapidez, ela exige que você seja muito dinâmico, que você seja muito plural também. Você pode começar o dia falando de um acidente de trânsito e terminar o dia falando de venda de ovo de Páscoa. E você vai saber falar de tudo isso da melhor forma possível. E tem que lidar com... Pensar que também a TV é um trabalho muito coletivo. Tem alguém que vai fazer a pauta para você, tem alguém que vai te acompanhar na rua para ser cinegrafista, tem alguém que vai editar o seu conteúdo, ou você como apresentador, tem alguém que vai produzir o texto para você, tem alguém que está te filmando, tem alguém que está no switcher, né, que é a sala lá de transmissão. Então, é um trabalho que depende de todo mundo, e todo mundo tem uma parcela de contribuição nesse lugar. Porque eu acho que jornalista de TV é um pouco vaidoso, né? Muito vaidoso, na verdade. A gente, às vezes, tem essa coisa do é o meu trabalho, é a minha cara que está lá. Mas não é um trabalho só meu, né? A gente depende de vários outros trabalhos para construir, para eu estar com a minha cara lá no ar, né? Eu gosto muito de televisão. Acho que sempre me apaixonou desde que eu entrei na televisão, sem imaginar que seria esse o meu futuro. E acho que
eu consegui encontrar o lugar que me apaixona, que me alimenta. E a sala de aula também um pouco. Acho que por isso que eu ainda estou com um pé lá e um pé cá, assim, navegando aí nas turbulências. E não é uma coisa que você vai descobrir fácil, né? Às vezes a gente demora a vida inteira para descobrir aquilo que a gente quis fazer a vida toda, né? E pode ser que vocês mudem de área, pode ser que vocês decidam fazer outra graduação, para descobrir mesmo esse lugar. Mas se for para TV, é um trabalho árduo, é um trabalho bem pesado.